A Idade Média. Uma época muitas vezes incompreendida. Quando pensamos na Idade Média, muitas vezes imaginamos um período sombrio e estagnado, repleto de superstições e ignorância. Muitas vezes pensamos nela como um período de escuridão e declínio. No entanto, essa visão é simplista e não faz justiça à complexidade e à riqueza deste período histórico. Mas isso simplesmente não é verdade. A Idade Média foi também uma época de festividades vibrantes, de avanços intelectuais e de uma cultura artesanal florescente. A Idade Média, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, foi uma época de incríveis transformações e mudanças. Durante esses 1000 anos, o mundo medieval passou por uma evolução constante, moldando a Europa como a conhecemos hoje. Foi uma era de fé e cavalaria, de cavaleiros e castelos, de grandes catedrais e de pragas ainda maiores. A fé religiosa desempenhou um papel central na vida das pessoas, influenciando todos os aspectos da sociedade. Este período testemunhou a ascensão de reinos e impérios poderosos. Reis e rainhas governavam vastos territórios, e as batalhas moldavam as fronteiras e o destino das nações. Assistiu ao nascimento de universidades e ao florescimento da arte e da literatura. As universidades medievais tornaram-se centros de conhecimento e aprendizado, enquanto artistas e escritores criavam obras que ainda hoje nos inspiram. Para realmente compreender esta era fascinante, devemos abandonar as nossas noções preconcebidas e viajar no tempo. Devemos nos colocar no lugar das pessoas que viveram naquela época e ver o mundo através de seus olhos. Vamos explorar o cotidiano das pessoas que viveram durante este período extraordinário. Desde os camponeses que trabalhavam nos campos, até os nobres que viviam em castelos, cada pessoa tinha um papel a desempenhar na sociedade medieval. Vamos mergulhar nas estruturas sociais, nas crenças religiosas e nas conquistas culturais que definiram o mundo medieval. A hierarquia social era complexa, e a religião influenciava profundamente a vida cotidiana e as celebrações. Preparem-se para descobrir a realidade fascinante da Idade Média. Junte-se a nós nesta jornada através do tempo e veja como este período moldou o mundo em que vivemos hoje. A sociedade medieval estava estruturada como uma pirâmide, com diferentes camadas representando os diversos estratos sociais. Cada camada tinha seu próprio papel e importância na manutenção da ordem e da estabilidade. No topo estavam os reis e as rainhas, os governantes da terra. Eles eram vistos como figuras quase divinas, com poder absoluto sobre seus reinos. Suas decisões moldavam o destino de todos os seus súditos. Abaixo deles estavam os nobres, ricos proprietários de terras que juravam lealdade ao monarca. Estes nobres eram responsáveis por administrar grandes extensões de terra e garantir a segurança e a prosperidade de seus domínios. Estes senhores e senhoras desfrutavam de uma vida de privilégios e poder. Participavam de banquetes opulentos, vestiam-se com roupas luxuosas e tinham acesso a uma educação e cultura que a maioria das pessoas só podia sonhar. Viviam em castelos imponentes, usavam roupas finas feitas de tecidos caros e banqueteavam-se com refeições luxuosas que incluíam carnes raras, vinhos finos e sobremesas elaboradas. Suas vidas eram marcadas por um esplendor que contrastava fortemente com a realidade da maioria da população. O clero, aqueles que serviam à igreja, detinha uma influência significativa durante este período. A igreja era uma instituição poderosa, que não só guiava a vida espiritual das pessoas, mas também tinha um papel crucial na política e na educação. Bispos e abades exerciam um poder considerável. Eles não só administravam as propriedades da igreja, mas também tinham uma voz importante nas decisões políticas e sociais. Muitas vezes, eram conselheiros próximos dos reis e nobres. Aconselhavam reis e desempenhavam um papel vital na vida das pessoas. Suas palavras e ações podiam influenciar desde a política do reino
até as práticas cotidianas dos camponeses. Monges e freiras dedicavam-se à oração e ao estudo. Eles viviam em mosteiros e conventos, onde passavam seus dias copiando manuscritos, estudando textos sagrados e rezando. Preservavam o conhecimento e proporcionavam educação. Graças a eles, muitos dos textos antigos foram preservados e transmitidos para as gerações futuras. Além disso, os mosteiros muitas vezes serviam como centros de aprendizado, onde jovens podiam receber uma educação que de outra forma não estaria disponível para eles. Na base da pirâmide estavam os plebeus. Esta vasta maioria da população era constituída por camponeses que trabalhavam a terra. Eles formavam a espinha dorsal da economia medieval, fornecendo os alimentos e recursos necessários para sustentar o reino. Esta vasta maioria da população era constituída por camponeses que trabalhavam a terra. Trabalhavam nos campos, cultivando colheitas para seu próprio sustento e para pagar impostos aos seus senhores. Suas vidas eram marcadas por um trabalho árduo e constante, desde o amanhecer até o anoitecer. Trabalhavam nos campos, cultivando colheitas para seu próprio sustento e para pagar impostos aos seus senhores. Além de cultivar a terra, também tinham que lidar com a coleta de impostos e a prestação de serviços aos nobres, o que muitas vezes deixava pouco tempo para suas próprias necessidades. A vida para os camponeses era dura. Eles enfrentavam longas horas de trabalho, condições climáticas adversas e a constante ameaça de fome e doença. Apesar disso, formavam comunidades unidas, onde todos trabalhavam juntos para sobreviver. Suportavam longas horas de trabalho e viviam em casas simples. Suas moradias eram modestas, muitas vezes feitas de madeira e palha, com poucos confortos. No entanto, essas casas eram o centro de suas vidas familiares e comunitárias. Apesar da rígida hierarquia social, havia algum grau de mobilidade. Embora raro, era possível para um camponês ou plebeu ascender na hierarquia social através de feitos excepcionais ou oportunidades únicas. O filho de um camponês podia, em raras ocasiões, subir na hierarquia, juntando-se à igreja ou demonstrando bravura excepcional em batalha. A igreja oferecia um caminho para a ascensão social, enquanto a bravura no campo de batalha podia ser recompensada com títulos e terras. O mundo medieval, embora aparentemente fixo, oferecia vislumbres de oportunidade para aqueles que ousavam alcançá-la. Mercados e cidades em crescimento também proporcionavam novas chances para os plebeus melhorarem suas condições de vida através do comércio e do artesanato. Assim, mesmo dentro de uma sociedade rigidamente estruturada, havia sempre a possibilidade de mudança e progresso para os mais determinados. A comida na Idade Média era mais do que apenas sustento. Era uma expressão cultural, um reflexo das condições sociais e econômicas da época. A forma como as pessoas comiam, o que comiam e quando comiam, tudo isso estava intrinsecamente ligado à sua posição na sociedade. Era um reflexo da posição social de cada um. A comida servia como um marcador de status, diferenciando os camponeses dos nobres, os ricos dos pobres. Para os camponeses, as refeições eram simples e repetitivas. Eles dependiam fortemente do que podiam cultivar ou criar. A dieta era muitas vezes monótona, mas era o suficiente para sustentar suas vidas laboriosas. O pão, feito de centeio ou cevada, era um alimento básico. Este pão escuro e denso era a base de quase todas as refeições, acompanhado por vezes de um pouco de queijo ou peixe seco. Suplementavam a sua dieta com vegetais como couve, cebola e nabo. Estes vegetais eram cultivados em pequenos jardins e eram essenciais para a sobrevivência. A carne era um petisco raro, reservado para ocasiões especiais. Quando disponível, era geralmente de caça, como coelho ou veado, e era um verdadeiro luxo para os camponeses. A nobreza, por outro lado, desfrutava de uma dieta mais variada e abundante. Eles tinham acesso a uma ampla gama de alimentos,
incluindo carnes, peixes, frutas e pães brancos finos. As suas mesas gemiam sob o peso de carnes assadas, incluindo vaca, porco e veado. As refeições eram frequentemente acompanhadas por uma variedade de pães, queijos e frutas. Deliciavam-se com especiarias exóticas importadas do Oriente. Estas especiarias não só adicionavam sabor, mas também eram um símbolo de riqueza e poder. O vinho corria livremente e sobremesas elaboradas finalizavam as suas refeições suntuosas. Bolos, tortas e pudins eram comuns nas mesas dos nobres. A comida desempenhava um papel significativo nas observâncias religiosas. Festas e jejuns eram parte integrante do calendário litúrgico. O jejum, a abstinência de certos alimentos, era uma prática comum durante a Quaresma e outros dias santos. Durante esses períodos, a dieta era restrita, refletindo a devoção e a penitência. Os dias de festa, em contraste, eram marcados pela indulgência e celebração. Nessas ocasiões, a comida era abundante e variada, e as pessoas se reuniam para festejar. O mundo medieval, nas suas práticas culinárias, mostrava tanto a austeridade da fé como a extravagância da riqueza. A comida era um espelho da sociedade, refletindo as complexas interações entre classe, religião e cultura. A religião era a pedra angular da vida medieval. A Igreja Católica permeava todos os aspectos da sociedade, oferecendo consolo, orientação e um sentido de comunidade. As pessoas frequentavam a igreja regularmente, buscando alimento espiritual e participando em rituais religiosos. A igreja fornecia educação, saúde e ajuda aos pobres. Os mosteiros serviam como centros de aprendizagem, abrigavam vastas bibliotecas e preservavam textos antigos. Os hospitais, muitas vezes administrados por ordens religiosas, ofereciam cuidados aos doentes e feridos. A influência da igreja estendia-se para além da esfera espiritual. Exercia um poder político considerável, influenciando reis e moldando o curso da história. O Papa, como chefe da igreja, inspirava respeito e obediência por parte de governantes em toda a Europa. O mundo medieval estava profundamente interligado com a fé, e a presença da igreja fazia-se sentir em todas as facetas da vida.